Curta o vídeo e se inscreva no canal. Audioteca ANCAP. Audioteca apresenta. O que mais é preciso para os brasileiros considerarem a secessão? Por Fernando Chioca. Novamente, o resultado das urnas do primeiro turno mostrou um país dividido. Metade dos estados da federação escolheu Lula presidente, a outra metade Bolsonaro. E a pergunta que sempre surge automaticamente é: por que uma metade deve impor um governante à outra metade que escolheu o outro candidato? Por que Santa Catarina, onde Bolsonaro ganhou com 62% contra 29% de Lula, deve ter Lula como presidente? E por que Piauí, onde Lula ganhou com 74% contra 20% de Bolsonaro, deveria ter Bolsonaro como presidente, caso eles vençam as eleições gerais no segundo turno? Não seria mais justo, amigável e democrático respeitar as escolhas locais? Ou a ideia de nação brasileira é mais importante do que as escolhas democráticas regionais e deve ser imposta a qualquer custo? O que há de tão especial em termos estados diferentes sob um único governo? O que une os habitantes de uma nação não é apenas o acidente de terem nascido dentro dos mesmos limites geográficos, mas uma cultura e valores em comum. A polarização do pleito presidencial mostra dois candidatos com valores completamente opostos. Como vivemos sob um Estado gigantesco que controla praticamente todos os aspectos da vida, a possibilidade da eleição do outro cara deixa todo o eleitorado apavorado. E realmente é assustador, visto que as pautas do outro lado são altamente indesejadas. Na eleição atual, os eleitores de Bolsonaro consideram Lula a pior de todas as pessoas do mundo para ser o presidente, e vice-versa. Embora ambos sejam socialistas, o grau de socialismo de Lula é muito maior que o do Bolsonaro. Lula defende estatização de empresas, controle da mídia, censura, ditadura sanitária, desarmamento, ideologia de gênero, banditismo, invasão de terras e imóveis, aborto, apoia ditaduras comunistas e regimes socialistas de outros países e foi condenado pelo maior esquema de corrupção da história do país. Já o que apavora os eleitores de Lula é que Bolsonaro defendeu que durante a pandemia as pessoas deveriam poder ficar em casa se quisessem e tomar vacina se quisessem. Ao defender liberdades individuais básicas, ele foi massacrado pela mídia que o caracterizou como genocida, como se ele tivesse matado todas as pessoas que tiveram suas causas de morte registradas como Covid. Apesar do STF ter retirado dele qualquer poder de evitar lockdowns e decretos tirânicos e apesar de o Brasil ter ficado dentro em uma média mundial de mortes com Covid, diferente de Covid. Embora haja diferenças substanciais entre os dois em relação a temas cruciais como liberdade econômica, as massas nem sabem o que é isso. E para elas as eleições são como concursos de popularidade, nada muito diferente de votar para quem entra e quem sai da casa do Big Brother. Porém, existe uma diferença fundamental entre os dois candidatos que é realmente relevante. O que alçou Bolsonaro à presidência foram suas declarações elementares sobre justiça, como as dadas na famosa entrevista do Presídio de Pedrinhas Abaixo. Enquanto Bolsonaro defende valores tradicionais e punição para roubo, sequestro, invasão de propriedade, estupro, etc., Lula defende pautas progressistas e diz que um criminoso não deve ser punido. Se uma nação é formada por valores, pessoas que defendem os primeiros valores não pertencem à mesma nação que as que defendem os segundos. A união dos dois grupos é insustentável. Por que forçá-la? Olhando o mapa do Brasil por estados separados pelo resultado eleitoral, vemos que uma linha separa o norte, Nordeste, do Sul, Sudeste, Centro, Oeste. Curiosamente, o único estado não unido por uma faixa contínua de terra é Roraima, onde Bolsonaro teve a maior vantagem contra Lula, quase 70% x 23%. Uma explicação bastante plausível para esse resultado é que Roraima faz fronteira com a Venezuela, e os roraimenses veem com os próprios olhos as ondas de imigrantes em situação deplorável que fogem do socialismo venezuelano apoiado por Lula. Estes imigrantes são na verdade uma minoria política derrotada que resolveram abandonar um estado onde os valores de Lula venceram todas as últimas eleições e transformaram um país rico em um país miserável em menos de 3 décadas. Este fenômeno está ocorrendo até no Ceará,
onde políticos de esquerdas estão transformando os estados que governam em países de terceiro mundo. A cereja do bolo da ruína socialista é exatamente esta rejeição do princípio primário da punição para pequenos roubos, como um celular. Em diversos estados americanos governados pela esquerda, eliminou-se a punição para roubos de valores menores. Nos USA existe um federalismo mais acentuado, e ainda é uma opção para os habitantes se mudarem de um estado para outro. Mas a centralização de poder no governo federal também é cada vez maior, e seguidos governos federais de esquerda podem fazer com que em breve a única opção dos americanos seja mudar de país. Como já ocorre na Venezuela, onde só resta aos derrotados politicamente se mudarem de país, o que é muito mais complicado do que mudar de estado dentro de seu próprio país. Se tem algo em que o Brasil não está dividido, lamentavelmente, é em sua oculta democracia. Com exceção de uns poucos libertários, a população apoia ferrenhamente que o governante escolhido por uma maioria numérica seja imposto coercitivamente à minoria. Com esta polarização de valores na disputa presidencial, a ameaça de uma vitória do outro lado tem deixado todos aflitos, estressados e em pé de guerra. Uma solução que apaziguaria a todos seria usar esta fé democrática e pedir o respeito pela escolha regional das maiorias. A maioria dos baianos escolheu o Lula. Deixe que o Lula seja o governante da Bahia. Logicamente que só existe um Lula e 14 estados em que ele venceu. Então, se os estados já fossem unidades políticas autônomas, cada eleição local contaria com o seu próprio político repetindo os discursos que agradam às maiorias e cada um teria o seu próprio governante. Não é uma solução perfeita, mas já seria um enorme alívio, facilitaria a mudança de residência dos insatisfeitos, diminuiria as tensões sociais e poderia até evitar guerras. De fato, se a autonomia de regiões pró-Rússia e pró-Kiev tivesse sido respeitada, a atual guerra da Ucrânia que ameaça se tornar um Armagedon nuclear poderia ter sido evitada. O que os imigrantes venezuelanos que estão se mudando aos milhões para os países vizinhos fariam se todos os países da América do Sul fossem governados por Maduro? O voto com os pés seria muito mais difícil. É isso que pretendem os globalistas ao trabalharem por uma uniformidade internacional de regulamentação e tributação. É isso que eles já conseguiram fazer em parte com a perversa União Europeia. O concretizado Brexit e outros movimentos de saída da União Europeia são uma reação às consequências negativas da centralização política que um país continental como o Brasil deveria seguir. Um eleitor com preferências pela livre iniciativa na Bahia poderia se opor a esta ideia alegando que a separação de seu estado faria com que eles afundassem totalmente no socialismo. Porém, a secessão funciona também para evitar que unidades onde exista uma maioria socialista aumente seu próprio grau de socialismo. Como Opp explica, um grande número de estados não permite que cada estado em particular aumente facilmente os impostos e as regulamentações porque as pessoas iriam, nesse caso, votar com seus pés, isto é, iria mudar de estados, mudar de país. A situação mais perigosa concebível é aquela em que um governo mundial iria impor os mesmos impostos e as mesmas regulamentações em uma escala mundial, acabando com todos os incentivos para que as pessoas se mudem de um país para outro, pois a estrutura dos impostos e das regulamentações seria a mesma em todos os lugares. Por outro lado, imagine uma situação em que houvesse dezenas de milhares de Suíças, Liechtensteins, Mônacos, Hong Kongs e Singapuras. Nesse caso, ainda que cada estado quisesse aumentar impostos e regulamentações, eles simplesmente não lograriam êxito porque haveria repercussões imediatas, ou seja, as pessoas iriam se mudar das localizações menos favoráveis para aquelas mais favoráveis. Nestes períodos angustiantes de inquietação política eu sempre fico imaginando esta situação descrita acima. Como seria menos complicado e oneroso para o bolsonarista da Bahia se mudar para o Espírito Santo após a vitória de Lula em seu estado, ou do petista de Goiás se mudar para Tocantins após a vitória de Bolsonaro em seu estado, sem impor suas preferências goela abaixo de outro estado que as rejeitou. No decorrer dos anos, cada unidade política independente iria arcar com as consequências de suas próprias escolhas.
Existe uma parte da população que não vê grandes diferenças entre os candidatos, e estes certamente não iriam tomar a medida drástica de se mudar. Mas alguém que considera um deles um fascista genocida iria considerar seriamente a opção de vender sua casa e morar em outro estado, sem a barreira de idioma que existe quando se muda para outro país e com diferenças culturais menos acentuadas. E ele poderia vender a casa para outro que estaria se mudando para lá, pois no estado dele venceu um candidato que ele considera um comunista ladrão. Se a democracia é tão maravilhosa, vamos acatá-la. Um Lula para os que escolherem Lula, um Bolsonaro para os que escolherem Bolsonaro. Por que não? Afinal, a União Brasileira é uma artificialidade criada pelo ditador Getúlio Vargas. Independente de quem seja o candidato vencedor, quase a metade do país que terá votado no outro cara estará derrotada e ouviremos aquele usual discurso mentiroso de união, de que o presidente eleito será o presidente de todos os brasileiros. Como expliquei no artigo abaixo, não será. A violência explícita da democracia. Por Fernando Chioca. Emmanuel Macron foi reeleito presidente da França com 58% dos votos válidos do segundo turno contra 41% de Marine Le Pen. Em número de votos, isto representa 18,7 milhões para Macron e 13,2 milhões para Le Pen. As abstenções, votos brancos e nulos totalizaram 16,6 milhões, ou seja 29,8 milhões de eleitores que não votaram em Macron. Apesar disso, em seu primeiro pronunciamento após eleito ele pontificou: não sou mais de um campo político, sou o presidente de todos. Não, não é. Continua sendo de um campo político apoiado ativa ou passivamente pela minoria, mas esse discurso de posse se tornou um padrão nas democracias, que apresentam eleições cada vez mais polarizadas. Serei o presidente de todos os americanos, diz Biden em discurso de posse no ZEU em 2021. Vamos unificar nosso país, promete Trump, em 2017. É urgente pacificar a nação e unificar o Brasil, afirma Michel Temer, em 2016. Bolsonaro é diplomado como presidente e promete governar para todos, em 2018. Macron promete superar divisões em discurso de posse na França, em 2017. Evidentemente, nenhum deles cumpriu essa promessa comum. E na verdade, nem deveriam e nem poderiam. Eles foram eleitos por defender ideias específicas que agradam apenas parte da população e desagradam a outra parte. Então, após eleitos não podem tentar implementar as outras ideias que agradam a parte que votou no candidato derrotado. Se as pessoas possuem ideias opostas, é impossível governar para todos. E se fosse possível governar para todos, não haveria sentido em votar neste ou naquele candidato. Ou seja, é uma promessa indesejável e impossível. Então por que ela continua sendo prometida? Continuamos ouvindo esse discurso de paz e união, pois uma derrota eleitoral é uma injustiça que causa revoltas cada vez mais intensas. Assim estava a França ontem após a vitória de Macron e derrota de Le Pen. Essa reação não é à toa. A democracia é inerentemente um sistema gerador de conflitos, ao disponibilizar tudo ao vencedor e nada aos perdedores. E esse tudo é o controle de um aparato de coerção cada vez maior, mais poderoso e mais abrangente, que toma a propriedade de uns e dá para outros, e que cerceia liberdades de uns para o deleite de outros. Por causa de uma diferença numérica, um grupo será oprimido e outro beneficiado. Uma grande parte que se abstém de votar, não se importa com quem vença. Talvez sejam da percepção que as verdadeiras elites detentoras de poder continuarão no poder de qualquer jeito. Porém, uma parte da população considera Macron o salvador da França e do mundo, alguém que os protegeu e continuará protegendo de um vírus mortal, do ódio, da hecatombe climática e da Rússia. A outra parte o considera um tirano que fez toda a população prisioneira de uma ditadura sanitária, está destruindo a economia, cultura, raça e civilização francesa e entregando o país aos interesses fascistas de capitalistas globalistas. A revolta é uma reação natural a esse sistema que impõe violentamente a vontade de uns sobre os outros. Democracia é violência, e violência gera violência. Ninguém quer aceitar, e ninguém deveria aceitar,
Um líder que representa tudo que lhe desagrada apenas porque ele obteve 50% mais um dos votos em uma eleição. E não precisamos ver as cenas de violência das ruas da França para saber disso. Temos aqui no Brasil parte da população que não aceitou a vitória de Bolsonaro em 2018 até hoje. Por exemplo, podemos ver como parte da população derrotada exibe a hashtag ele não, ele, Bolsonaro, não é meu presidente, em todo o ambiente virtual que participem, ou ver como quase a totalidade da imprensa faz campanha ativa contra Bolsonaro desde o primeiro dia de seu mandato. E sabemos que se Haddad tivesse vencido, a outra parte agiria igual. Nenhum dos apoiadores de Bolsonaro iria considerar o petista como seu presidente, assim como nenhum irá aceitar uma eventual vitória do ex-presidiário Lula na eleição. Os resultados das eleições democráticas são realmente revoltantes para os perdedores e geram brigas até entre amigos, como discuti neste artigo de 2014. Por isso a primeira coisa que os políticos eleitos fazem é clamar por paz e união, pois percebem que o sistema democrático é uma bomba relógio que pode explodir na cara deles. Só não explodiu ainda por causa do mito de que não existe alternativa melhor. Não, a democracia não é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais. Como disse o genocida Churchill, esta mentira repetida 1000 vezes é o fio que sustenta a democracia. A verdade é que existe alternativa melhor. A democracia é uma competição aberta a todos pelo saque da propriedade alheia. E ela ainda aumenta o esbulho em comparação ao que ele seria em uma monarquia, ou até mesmo em uma ditadura, ao criar a ilusão de que o povo está governando a si mesmo, diminuindo assim sua resistência às depredações. Ela incentiva a maximização da exploração, já que o presidente e os juízes supremos recebem um poder apenas temporário, que só dura pelo período de seus mandatos, o que também acelera o processo de civilizatório inerente ao estatismo. A alternativa melhor está além da democracia, e não é uma ditadura e nem uma monarquia, é uma sociedade livre, pautada pelo respeito aos direitos de propriedade privada. Ao contrário da democracia, que consiste na imposição coercitiva da vontade de uns sobre outros, onde toda a propriedade e todos os direitos estão à mercê dos vencedores, uma sociedade livre não sujeita os direitos da minoria a uma maioria, e nem o da maioria a uma minoria organizada. Os direitos são considerados invioláveis e a tomada de propriedade alheia é considerada roubo. Não importa se o tomador é um assaltante do bairro ou um policial agindo em nome de órgãos estatais. A única violência legítima é a defensiva. Deste modo, ninguém precisa temer um líder, pois nenhum líder será imposto a ninguém. E nada disso é uma utopia irrealizável, como os intelectuais da corte se esforçam para fazer o público acreditar. Qualquer um que estude um pouco o anarcocapitalismo irá realizar que a sociedade livre é uma ideia justa, concreta, lógica e praticável no mundo real, e que é o estatismo, ainda mais em sua versão democrata, que é uma utopia impraticável e injusta. A polícia francesa avançando sobre manifestantes que não aceitam a vitória de Macron é uma prova nua e crua de que o alegado consentimento dos governados não existe, e expõe a democracia pelo que ela realmente é, um sistema baseado na força do cacetete, do gás lacrimogênio, das balas de borracha e, em última instância, das balas de chumbo. A agressão da polícia francesa, a mesma polícia que durante meses agrediu os coletes amarelos que protestavam por seus direitos elementares democraticamente ceifados de autonomia sobre o próprio corpo e liberdade de ir e vir e de trabalhar, explicito que em outras eleições em outras partes do mundo que não terminam em protestos fica apenas implícito. A democracia, sempre e em todo lugar, repousa sobre a violência agressiva. Após os ZEUA terem entrado na Primeira Guerra Mundial e terem imposto a democracia na Europa, a violência da fase inicial dos sistemas democráticos era muito mais explícita, como mostra essa passagem da biografia de Mises, The Elastic Knight of Liberalism, que narra um embate democrático em Viena. Os socialistas agora convocaram uma greve geral e manifestações na sexta-feira, 15 de julho de 1927. Para o governo, esta foi uma tentativa mal disfarçada de sua derrubada. Quando a multidão se reuniu em frente ao palácio que abrigava o Departamento de Justiça,
Alguém incendiou o prédio e a polícia interveio imediatamente. Na carnificina resultante, 90 manifestantes foram mortos antes mesmo da chegada do exército. Mises comentou em uma carta particular para um ex-aluno em Paris. O golpe de sexta-feira limpou a atmosfera como uma tempestade. O Partido Social Democrata usou todos os meios de poder e mesmo assim perdeu a disputa. A briga de rua terminou em vitória completa da polícia. Todas as tropas são leais ao governo. A greve geral desmoronou e os líderes dos social-democratas tiveram que cancelá-la. As ameaças com que o Partido Social Democrata até agora tentou permanentemente intimidar o governo e o público provaram ser muito menos perigosas do que se acreditava. Naqueles dias, as manifestações eram manifestações armadas como uma coisa natural. O Partido Socialista tinha seu próprio exército privado, o Republikanische Schutzbund ou Aliança Republicana para a Proteção Mútua, estabelecido em 1924. Contava com cerca de 80 mil homens em 1928. Da mesma forma, do outro lado do espectro político, estava o movimento Eimuer ou Defesa Interna, uma organização militar privada que surgiu logo após 1918 e que mais tarde se dividiu em um patriótico austríaco e uma ala nacional socialista. Em setembro de 1933, a ala austríaca se juntou à nova Frente Vaterlandische ou Frente Patriótica. O fato de não termos mais partidos políticos com seus próprios exércitos armados não muda o caráter agressivo da democracia. O sistema apenas evolui e os partidos usam o exército único do Estado para impor seus comandos aos derrotados. A violência é implícita e ocasionalmente é explicitada, como na França.